Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui é Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas. Bom ter você por aqui. Seguinte, sempre que a gente fala de geografia, queridões, um dos grandes desafios que a gente tem é, muitas vezes, ter que explicar eventos, ter que explicar acontecimentos, processos que eles estão em curso. Então, eu já vou adiantando que essa nossa aula de agora sobre a quarta revolução industrial é uma aula aberta. Pode ser que daqui a algum tempo eu tenha que somar alguma coisa, eu tenha que rever alguma coisa que eu falei aqui para vocês. Por quê? Porque, sobretudo, a nossa quarta revolução industrial ela está em curso, também sendo chamada de revolução ou de indústria 4.0, trazendo a chamada economia 4.0. Só para vocês lembrarem, uma revolução industrial, ela significa uma mudança em diversas áreas dos setores produtivos e, consequentemente, dos setores econômicos e sociais. Trazemos novas formas de organização do trabalho, novas formas de organização da produção, novas formas de relações trabalhistas, trazendo também novos produtos, novas ideias, novas mercadorias, novas fontes de energia. Até hoje, nós já consideramos pelo menos três. A primeira revolução, por volta de 1750, a segunda, por volta de 1870 e a terceira, por volta de 1970. Agora, a nossa geração, ela vivencia uma quarta revolução industrial. Por termos didáticos, a gente coloca ela ali em 2010, 2015 mais ou menos, até 2020, dependendo aí dos efeitos que o coronavírus causar, a gente pode usar didaticamente para pontuar, para contemporizar essa revolução. Mas do que ela se trata? O que é isso que está acontecendo? Por que estão dizendo que essa é a principal delas desde a primeira, desde a máquina a vapor lá no Reino Unido? Porque agora nós estamos lidando com um conjunto de técnicas e tecnologias disruptivas com relação ao modelo industrial. O que são técnicas disruptivas? São aquelas que elas tendem a romper com aquela linearidade de avanços que vinham ocorrendo. Você vai continuar durante algum tempo tendo esse modelo industrial, mas a quarta revolução industrial ela cresce em paralelo e mais cedo ou mais tarde ela vai se impor sobre esse modelo produtivo. A primeira, a gente localiza ela no Reino Unido em maior grau e na França em segundo. A segunda, nós já falamos de Estados Unidos e Alemanha Ocidental. Na terceira, além de Estados Unidos e Alemanha Ocidental, também colocamos o Japão. Característica da quarta, você tem diversos desses polos. Ela está acontecendo, ela está pipocando em muitos países. A Alemanha é, sem dúvida, a pioneira, a que está liderando esse processo, mas ela vem sendo acompanhada por países como a Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, o Estado de Israel, espalhados pelo mundo com algumas características. Países centrais, países que estão passando por uma diminuição do número de adultos, então a mão de obra produtiva, a sua PEA, ela vem diminuindo, mas talvez a principal característica desses países, um nível, uma qualidade educacional muito alta e com um histórico de ser muito alta. Então a quarta revolução industrial, ela vem trazer essa realidade para a gente. Quanto melhor é a sua educação, mais sucesso, mais futuro você traz para o seu desenvolvimento. Ela se caracteriza, se a gente precisasse colocar o único termo para ela é a automação da produção.
nós estamos vendo o surgimento de gerações de máquinas cada vez mais complexas, de máquinas cada vez mais completas, de máquinas cada vez mais inteligentes. Ah, professor, o robozão da Skynet lá, o exterminador do futuro vai ter que vir salvar a gente? Ainda não. Mas vocês já devem observar por uma ou outra coisa que vem pingando por aí, que a gente está tendo robôs cada vez mais autônomos, que estão tendo ali mobilidades ou capacidades cada vez mais surpreendentes e numa crescente muito grande. Essa quarta revolução, ela vai trazer mudanças profundas e rápidas, porque essa velocidade é uma característica dessa revolução. Um mundo muito amplo, um mundo muito dinâmico. Muitos setores vão se alterar. Por exemplo, o mercado de trabalho. Estimativas até conservadoras dizem que não a geração nossa, talvez não a próxima, mas a geração dos nossos filhos, até dos nossos netos, 90%, 80% deles vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então o mercado de trabalho, ele tende a mudar e ele tende a mudar rapidamente. E muitas profissões que a gente olha para elas hoje, a tendência é que elas vão desaparecer. Vão ser substituídas pela inteligência artificial, vão ser substituídas por essa tecnologia que a gente vem vivenciando, de fazer uma live, de fazer uma realidade aumentada, de fazer uma interação remota. Então, muita coisa vai mudar nesse mercado de trabalho. Além disso, os transportes, porque a gente já começa a observar, o Google testa aqui um carro sem motorista, a Tesla lança alguns veículos autônomos. O futuro, ele vai trazer uma mudança muito grande no transporte de passageiros e no transporte de pessoas. Os filhos de vocês vão tirar carta, mas talvez eles não tenham automóvel. Os netos da gente, os nossos netos, dificilmente eles vão tirar carta e ter o automóvel próprio. Por quê? Porque a circulação vai se dar por meio da tecnologia, tanto de valores quanto de mercadorias, e quando eu precisar transportar algo físico, como o nosso corpo, como um celular, como qualquer outro elemento, nós vamos ter outras alternativas. Por exemplo, um carro que eu chame pelo aplicativo, ele chegue sem motorista, eu coloque a minha digital, eu embarque, e isso tudo vai trazer mais fluidez para o trânsito, isso tudo vai trazer um menor número de acidentes, isso pode aumentar a produtividade desse trabalhador, que pode ter mais horas livres na sua vida para se dedicar a outras coisas. Isso também vai trazer essas mudanças na circulação, não só de valores, como eu coloquei aqui, mas na circulação em geral. A estrutura das cidades pode mudar. Por quê? Sem tantos carros circulando, eu primeiro vou ter mudanças ambientais significativas. Segundo, eu não vou precisar de tanto espaço para estacionamento nas ruas. Terceiro, com as pessoas fazendo cada vez mais o homework, o espaço físico das empresas ele vai tender a diminuir. Então a gente pode começar a ver cidades menores, cidades mais verdes, mais bem congregadas com a natureza. É claro, queridões, que a gente nunca deve esquecer as diferenças sociais, tanto geográficas